estamos aqui mais uma vez reunidos, né? Como igreja, em nome do Senhor Jesus, guardados com o sangue dele, revestidos da armadura, amém? Guardados, né, pelos anjos do Senhor que estão acampados neste lugar, amém? Debaixo da unção de sabedoria, de revelação, de conhecimento e do poder do Espírito Santo, amém? Vamos fazer uma oração antes de nós começarmos, amém? Este culto maravilhoso. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite, te pedir ao Espírito Santo, ao Espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação, de entendimento, Espírito Santo que perscruta as profundezas de Deus, que o Senhor venha nessa noite abrir o nosso entendimento, para que nós possamos, Senhor, entender todo o propósito maravilhoso para o qual o Senhor nos criou. O Senhor venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos ter revelação da Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela gera em nós fé, gera vida e mudança de vida. Nós levamos agora todo o nosso pensamento cativo em obediência à Tua Palavra agora, Senhor, e te pedimos que o Senhor venha nos revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, para a honra, para o louvor e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios, né? Efésios capítulo 4, amém? Nós vamos estar falando, né, neste estudo, nesse ensino, sobre dons e ministérios, amém? Dons e ministérios. E em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, aqui Paulo, ele revela a maneira pela qual a igreja está organizada. O apóstolo Paulo, ele revela a nós como a igreja funciona como corpo de Cristo, amém? Aqui Paulo revela como a igreja, ela se interage, né, através dos seus membros, né, que somos nós, cada um dentro da sua função no corpo de Cristo, cada um dentro do seu chamado ministerial, e dentro do chamado, os dons, que é muito importante nós entendermos isso, os dons acompanhando o ministério, amém? Então aqui o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Nós podemos acrescentar aqui, e outros para levitas, que é o ministério levítico, amém? Qual que é a função dos ministérios na igreja? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, aleluia, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, amém? E aqui ele ainda fala no versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, amém? Então essa é a maneira na qual a igreja, toda a igreja deve funcionar, né? Às vezes nós vemos determinadas igrejas, né, com uma ênfase ministerial muito forte, né, no ensino, que é o ministério do mestre, às vezes com uma ênfase ministerial muito forte no louvor, na adoração, que é o ministério levítico, às vezes com uma ênfase muito forte no ministério de evangelismo, né, de ganhar almas, né, operando os dons, nós já vamos adiantando, de poder, que é fé, milagres e cura, né? Às vezes outras igrejas agindo muito forte, né, no ministério de pastoral mesmo, de função, que é a cura, a libertação, né, a restauração da alma, né, dos membros, das ovelhas, né, mas o propósito de Deus é que em toda igreja, né, uma igreja completa, uma igreja plena, ela tem que ter os 6 ministérios funcionando, amém?
6 ministérios funcionando, que é o ministério, né, de apostólico, ministério levítico, ministério de mestre, pastor, evangelista, amém? 6 ministérios, né, funcionando. Isso é uma igreja plena, né? O Senhor certa vez nos revelou, quando eu fazia esse seminário, que a igreja é como um hospital. Às vezes a pessoa chega na igreja, né, e às vezes ela está com problema, um exemplo, ela chega no hospital, ela está com problema de ouvido, né? Ela não vai procurar um cardiologista, ela vai procurar um otorrino, né? Ela está com problema, às vezes, vamos dizer assim, no pé, né? Ela não vai procurar, vamos dizer assim, um pneumologista, ela vai procurar um ortopedista, amém? Então, assim como o hospital, né, tem as especialidades médicas que trabalham para restaurar o corpo do indivíduo, na igreja do Senhor também existem os ministérios, que são as especialidades de Deus para restaurar o corpo de Cristo, que é a igreja que somos nós, amém? Amém, queridos? E a maneira na qual funciona é muito fácil, é muito simples, porque as coisas de Deus são simples, né? As coisas de Deus são para que todos entendam e que todos participem desse projeto maravilhoso e glorioso chamado Igreja do Senhor, amém? Que somos nós. Ele quer que todos funcionem, que todos participem, né? E dentro dos ministérios, como que funciona cada ministério? Né? Por exemplo, a pessoa, para ela chegar, né, à igreja, ela vai precisar de qual ministério? Do evangelista. O evangelista é aquele que vai pregar a palavra de Deus e vai levar a pessoa ao novo nascimento. O ministério de evangelismo, ele é responsável em levar a pessoa ao novo nascimento, amém? Ela nasceu de novo, né? Novo nascimento. E uma vez que a pessoa nasceu de novo, aí ela está na igreja, aí entra o ministério de mestre, que vai edificar ela na sã doutrina, para não acontecer, como diz aqui no versículo 14, para que essa pessoa cresça e não seja mais um menino, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que induzem ao erro. A igreja verdadeira, ela é edificada em cima da sã doutrina, que é a palavra de Deus, amém? No fundamento dos apóstolos e profetas, né? No princípio saudável da hermenêutica, que é a interpretação correta da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Existe uma só palavra, uma só doutrina, né? Uma só coisa que Deus quer falar, que é os princípios eternos da palavra de Deus, amém? E através do mestre, né, de ofício, mestre de ofício, que estuda a palavra, que tem um dom, né, da palavra, que vai levar essa sã doutrina, e através dessa sã doutrina, vai levar cada membro ao crescimento, à maturidade, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, amém? Para que essa pessoa não seja um menino levado ao redor por todo o vento de doutrina humana, né? E ela se converteu nasceu de novo através do ministério de evangelismo. Aí vem um mestre, edifica ela na sã doutrina, né? Começa alimentando ela com o leitinho espiritual, e à medida que ela vai crescendo, vai dando os manjares espirituais, amém? E assim essa pessoa vai crescendo. E aí, juntamente com o ministério de mestre, essa pessoa, além de ser edificada, ela precisa ser o quê? Curada, restaurada, liberta. Aí entra o ministério do pastor, amém? O pastor de ofício é aquele que vai pegar a ovelha, vai restaurar a alma da ovelha, amém? Ela nasceu de novo no espírito, só que ela tem uma alma que precisa ser restaurada. Ela tem uma alma que precisa ser o quê? Trabalhada, curada, liberta, né? Ela tem uma mente que precisa ser o quê? Renovada pela palavra, amém? Uma autoimagem que precisa ser edificada. Ela tem, as emoções precisam ser curadas, libertas, restauradas, os traumas, feridas, rejeições, né, de todo um passado que ela carrega em si, precisa se liberta disso. Ou seja, ela precisa ter a sua autoestima restaurada. E ela precisa ter na sua vontade, né, na vontade dela, ela precisa aprender a crucificar a vontade dela para fazer e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Resumindo, o ministério do pastor é esse, amém? Vai restaurar a alma da ovelha, amém? Para que ela seja verdadeiramente livre, né, de complexos, né, de inferioridade, né, de medos, de rejeições, né, ter levar ela a ter a mente de Cristo, que é uma mente renovada pela palavra, amém? Levar ela a ter uma autoestima saudável, né, ter o amor de Deus no seu coração, preenchendo todo o vazio emocional, né,
E levar ela a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o ministério do pastor, amém? Que trabalha com a cura, com a libertação dos membros das ovelhas, amém? Além do ministério do pastor, aí entra o ministério o quê? Profético. Qual que é a função do ministério profético? O profeta no Velho Testamento era aquele que exercia, né, a função da cobertura espiritual sobre Israel. Ele cobria Israel espiritualmente, ele cobria o rei espiritualmente, amém? O profeta era aquele que travava as guerras, as batalhas espirituais, como o profeta Elias travou com os falsos profetas de Baal, amém? Então o verdadeiro profeta é aquele que ele faz, ele guerreia no mundo espiritual, amém? Destruindo, né, as fortalezas, né, rasgando as regiões celestiais, como Daniel orou, e as regiões celestiais foram rasgadas, e o anjo trouxe a resposta para Daniel, amém? Esse é o profeta. O profeta, ele trabalha confrontando, né, os falsos profetas de Baal, trazendo o povo, né, ao Deus verdadeiro. Isso é o profeta. O profeta trabalha cobrindo a igreja espiritualmente, intercedendo e cobrindo a igreja espiritualmente, amém? Esse é o ministério profético verdadeiro, amém? Ministério profético verdadeiro, o profeta verdadeiro, né, é aquele que intercede, amém? Intercede pela igreja diante do Pai, é aquele que abre as portas do céu e tranca as portas do inferno, amém? Para que a igreja experimente a glória de Deus aqui na terra, amém? Esse é o profeta verdadeiro. É aquele que tem uma palavra para o dirigente da igreja, né? Para o apóstolo da igreja, uma palavra de Deus, de direção, né? É aquele que traz o mover de Deus para a igreja, amém? O mover de Deus, esse é o profeta. Ele tem a visão do mover que Deus tem para a igreja, amém? Ele tem a visão do mover de Deus no mundo. Ele tem visão. Esse é o ministério profético verdadeiro, amém? Intercessão, essa é a palavra que define o ministério profético. Guerra espiritual é a palavra que define o ministério profético, amém? Rasgando as regiões celestiais, quebrando as resistências, destruindo as fortalezas, muralhas do mundo espiritual, amém? E trazendo o agir, o mover de Deus, né? Destronizando os principados e potestades que agem na cidade e entronizando o governo do Senhor, a bandeira do reino de Deus nessa cidade, amém? Esse é o ministério profético, como Elias fez, né? Ele destronou Baal, né, que Acabe estava servindo, né, e entronizou o Jeová, amém? Deus vivo e verdadeiro sobre a nação de Israel, amém? Esse é o ministério profético verdadeiro, amém? E além do ministério profético, nós temos o ministério levítico. O que é o ministério levítico, né? É o louvor e a adoração. O que o ministério levítico faz? Ele leva, né, ou forma os verdadeiros adoradores do Senhor, amém? Verdadeiros adoradores, amém? João 4:23 fala que Deus procura o quê? Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O ministério de louvor, né, e adoração leva a igreja a prestar o culto verdadeiro ao Senhor, que é a expressão de gratidão, de ações de graças, de louvor e adoração ao Senhor, amém? O ministério levítico, ele tem a função, né, de trazer a presença e a glória de Deus para a igreja no momento do culto, porque o Senhor está entronizado no trono de louvores, amém? E o ministério profético, ele tem a função, através, né, o ministério levítico, através da adoração profética, né, trazer de repente uma palavra, uma ação de Deus para a igreja, amém? Através da adoração profética, ou de um ato profético, amém, queridos? E o ministério profético, ele tem um poder, através do louvor da adoração, na hora do louvor da adoração, de libertar, quebrar cadeias, amém? Como Davi, quando tangia a harpa, Saul era liberto daquela influência maligna. Isso é o ministério levítico, amém? O ministério levítico, ele tem essas funções, né, de levar a igreja a adorar em espírito e em verdade ao nosso Deus vivo e verdadeiro, render a ações de graça, amém? O ministério levítico não está aqui em Efésios, mas faz parte dos ministérios, né, que compõem uma igreja plena, uma igreja completa. E finalmente o ministério apostólico, né? O apóstolo ou missionário, né, é aquela pessoa que reúne em si os 6 ministérios, ou seja, o apóstolo, ele tem que chegar no lugar
ele vai implantar a igreja, uma obra ali, ele tem que ser evangelista, ganhar almas, ele tem que ser mestre, edificar as vidas, ele tem que ser pastor para curar e libertar as vidas, ele tem que ser profeta para rasgar as regiões, limpar as regiões celestiais, ele tem que ser levita, ensinar o povo a louvar e adorar o Senhor, amém? Então, apóstolo verdadeiro, né, não de título, mas de função, é aquele que reúne em si os 6 ministérios, amém? Ele é pleno, isso é um apóstolo verdadeiro. Como o apóstolo Paulo, né, porque ele é chamado de apóstolo? Ele chegava em um lugar, ele tinha que implantar a igreja, ali ele exercia todos os ministérios ali, formava os seus discípulos, sua liderança, deixava ali e partia para outra região, amém? Para expandir o evangelho do reino do Senhor, amém, queridos? Agora, uma coisa que nós devemos entender, né, que os ministérios, né, eles precisam de uma capacitação, amém? Os ministérios, eles precisam dos dons que vão capacitar, né, os ministérios a funcionar, né, e cumprir plenamente o seu propósito. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, vamos abrir lá, 1 Coríntios 12, essa referência é muito importante, né, porque isso aqui é uma revelação tremenda, onde os dons acompanham o ministério, os dons capacitam o ministério, os dons equipam o ministério. Nós vamos entender isso. 1 Coríntios capítulo 12, aleluia, versículo, o apóstolo Paulo fala assim, 12:4. O apóstolo Paulo nos dá a entender aqui, quando ele fala sobre os dons, o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, aleluia, amém? A cada um individualmente. Então, veja bem, a igreja está organizada em ministérios, só que os ministérios, para funcionar, precisam dos dons. O que são os dons? Os dons é a ação do Espírito Santo. Isso é muito importante a gente entender isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o cabeça da igreja. Então, o Espírito Santo, ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Amém? Agora, um espírito, ele precisa de um corpo para agir. E o corpo que o Espírito Santo precisa para agir, através dos dons, é o meu e o seu, amém? Por isso nós somos o corpo de Cristo. E aqui ele fala no final, no versículo 11, ele fala assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Olha que interessante, o Espírito Santo, ele vai, primeiramente, nós vamos ver já, né? Na praticidade dos ministérios e dons em nós vamos ver já. Mas o Espírito Santo, ele vai primeiro revelar a cada um que está na igreja, né, que é membro dele, do corpo dele, qual é o ministério que ele deseja, que o Espírito Santo deseja, ou para qual ele foi criado, para operar na igreja. Primeira coisa que o Espírito Santo faz. Segundo, o Espírito Santo vai levar ele a entender que para operar o ministério ele precisa dos dons, e que ele precisa fazer o que está aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, fala assim, ó: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Uma vez que você conhece o seu chamado, você tem que buscar os dons que capacitam o seu chamado, ou o ministério que o Espírito Santo quer te usar na igreja, amém? E veja bem como que é tremendo, né? O Espírito Santo, ele distribuiu 9 dons. Esses 9 dons que nós acabamos de ler em 1 Coríntios 12, eles são divididos em 3 grupos. São dons de poder, fé, milagres e cura. Dons de revelação, que é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos.
E dons de inspiração, que é língua, interpretação de línguas e profecia. Amém? 9 dons distribuídos em 3 grupos. Amém? Veja bem, os dons de poder, eles acompanham quem? O ministério do evangelista. Quais são os dons de poder? Fé, milagres e cura. Por que o evangelista de ofício é aquele que faz uma cruzada de evangelismo? Olha que coisa tremenda. E lá na cruzada, os dons do Espírito Santo que habita nele, vai fluir através da vida dele. Ele vai pregar, e a fé vem pelo ouvir a palavra, né? A fé vai operar, né? Quando ele estiver pregando aquela palavra, o Espírito Santo vai liberar o dom da fé, a pessoa vai ouvir a palavra, vai nascer de novo. Por isso que os 3 dons que acompanham o Espírito Santo é o que? Fé, que acompanha o evangelista é fé, milagres e cura. Aí a pessoa vai se converter, aí ele vai orar lá, sabe o que vai acontecer? Milagres e curas vão acontecer ali, ó. Por isso que os dons acompanham o ministério, amém? Os dons de poder, fé, milagre e cura, acompanham quem? O evangelista. É lindo, né? Tremendo, né? Amém? Os dons de revelação, que é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, ele acompanha quem? O pastor e o mestre. O pastor e o mestre tem que buscar os dons de revelação, que é o que? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Amém? Quando o mestre for ensinar, ele precisa desses 3 dons. Quando o pastor for apacentar, ele precisa desses 3 dons de revelação. Amém? E nós vamos pormenorizar agora nesse estudo, né? O que significa cada dom, qual é a característica de cada dom, né? No outro estudo a gente vai ver isso. É só para nós entendermos, né? Como que a igreja funciona organizada, ministérios e dons. Amém? Já o profeta, aí fica fácil, né? O evangelista, dons de poder, fé, milagre e cura. Pastor e mestre, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Já o profeta, quais são os dons que acompanham ele? Dons de inspiração. Quais são? Línguas, interpretação de línguas e profecia, tá ligado? Amém? Ele começa a orar em línguas, ele reúne lá com os outros profetas, né? Começa a orar em línguas. Aí tem alguém que vai interpretar o que eles estão orando, interpretação de línguas, aí vai ser liberada a palavra profética, amém? Então, o ministério profético, quais são os dons que acompanham? Dons de inspiração, línguas, interpretação de línguas e profecia, amém? E o ministério levítico? O ministério levítico funciona o quê? O ministério levítico ele pode operar, né, nesses dons também. Em todos os dons. O ministério levítico eu diria que seria um ministério onde o Espírito Santo tem total liberdade para ele fazer o que ele quiser, amém? Se ele quiser ministrar fé, né? Durante um louvor, uma adoração, a pessoa se converter, vai se converter, né? Através do louvor da adoração. Muitas pessoas se convertem, né? Outras pessoas são edificadas, outras são curadas, libertas, outras recebem uma palavra, né? Profética. Então o ministério levítico, o Espírito Santo tem total liberdade de fluir como um rio de água viva, amém? Para a igreja e para as pessoas. Então o ministério levítico ele tem o que? A operação dos 9 dons. Assim como o ministério apostólico, amém? O apóstolo de ofício, ele tem os 6 ministérios, mais os 9 dons, que o capacitam a ser um apóstolo, um empreendedor, aquele que vai chegar no lugar e implantar a igreja, amém? Verdadeira, que é a igreja em ministérios. Vamos dizer assim, verdadeira, mas a igreja completa e plena, amém? Amém, queridos? Agora, cada um no corpo de Cristo tem o chamado. Cada um, não existe ninguém no corpo de Cristo, na igreja, né, que não tenha um chamado, né? Não existe ninguém no reino de Deus que vai ficar ocioso, porque no reino de Deus todo mundo trabalha, amém? Deus não criou ninguém, queridos, né, para ficar inoperante no reino de Deus, ou infrutífero. Nós precisamos entender isso. E tudo que nós realizamos no reino de Deus vai redundar para nós em galardão lá na eternidade, amém? Tudo que você faz no reino de Deus, através do ministério, dos dons, vai redundar para nós em galardão, né? O Senhor Jesus, ele conta a parábola em Mateus capítulo 25 dos talentos, né? Ele fala que ele chamou um servo, deu 5 talentos. O outro servo deu 2 talentos. E outro servo deu 1 talento.
O que tinha, e ele se ausentou por um tempo, depois ele voltou para acertar conta com os servos. O que ele tinha dado 5 talentos, ele chamou ele e falou assim: cadê os 5 talentos que eu te dei? Ele falou: Senhor, está aqui seus 5 e mais 5, amém? O que são talentos? São os dons, é o chamado. Ele falou assim: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito, amém? Entra para a alegria eterna do Senhor. O servo que ele tinha dado 2 talentos, ele falou: Senhor, está aqui seus 2 e mais 2, servo bom e fiel. Aleluia. Quem quer ouvir isso do Senhor, amém? Servo bom e fiel, amém? Entra para a alegria eterna do Senhor. E que ele tinha dado 1 talento, o que o servo fez? Ele enterrou o talento, ele não desenvolveu o talento, ele não desenvolveu o seu chamado, ele não entendeu e desenvolveu o propósito para qual Deus o criou. Aí o que aconteceu? Ele falou: Senhor, eu enterrei o talento. O Senhor falou assim: servo mau e negligente, lançai-o fora nas trevas, ali vai haver choro e ranger de dentes, que é a disciplina do Senhor, amém? Quem multiplica o talento tem galardão, quem enterra talento tem disciplina, e dói. Qual que é a disciplina, pastor? A disciplina é quando a pessoa chegar lá no céu, né, enterrou o talento dela aqui na terra, né, com as coisas do mundo, se envolvendo com as coisas do mundo, né? E hoje acontece muito isso, o mundo tenta tomar todo o nosso tempo para a gente não frutificar para Deus, né? Os talentos que Ele nos deu, o mundo tenta roubar o nosso tempo, e a pessoa não discerniu isso, deixou o mundo roubar os talentos dela, enterrar os talentos dela, aí ela vai chegar lá na glória, na hora que todo mundo estiver recebendo galardão, ela não vai receber nada, ela vai ser um eterno pobre, no céu, um eterno pobre, né? E os outros vão ser o quê? Eternamente ricos, cheios de galardão, amém? Por isso que é importante que nós entendermos isso, né? Que no corpo de Cristo, na igreja, todos têm pelo menos um talento para frutificar e multiplicar através dos ministérios e dons, amém? E uma outra passagem, essa eu quero ler com vocês, abre comigo lá em Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 20, aqui o Senhor Jesus, ele explica, né? Quando ele vem trazer para nós a visão do reino de Deus, ele explica como que o reino funciona, e é justamente nessa área. Olha o que ele fala, Mateus 20, versículo 1, ele fala assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, olha aí, gente desocupada no reino de Deus, na obra de Deus, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivesse aqui desocupados o dia todo? O Senhor não quer ninguém desocupado no reino dele, amém? O Senhor não quer ver ninguém frutífero no reino dele. Versículo 7, responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha, amém? Nós que estamos aqui na igreja nessa noite, você que está nos vendo aí por esse DVD, amém? O Senhor está te contratando, amém? Para trabalhar, ser um trabalhador na vinha dele, através do chamado, do propósito para o qual Ele te criou, amém? Para que você seja um cooperador de Deus, para que você receba o galardão que Ele tem para você, amém? Multiplicando seus talentos. Versículo 8, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, olha o galardão, e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros, amém? Em uma outra passagem, o apóstolo Paulo, ele ora, Efésios capítulo 1, vamos abrir lá, Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele ora, né, para a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos ver a partir do versículo 15, Efésios 1:15. O apóstolo Paulo, ele fala que ele se colocava de joelhos e orava diante do Pai, para que os crentes da igreja de Éfeso pudessem ter os olhos abertos, os olhos de entendimento abertos, para quê? Olha aí, ó, versículo 15. Pois também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós do Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesse de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o quê? Para que Paulo estava orando? Espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, que são os dons de revelação. Olha o 18 agora.
iluminados os olhos do vosso conhecimento, do coração, do conhecimento, para saberes o quê? Primeiro, qual a esperança do seu chamamento. Primeira coisa que Paulo está falando, olha, que vocês saibam, o Espírito Santo revele qual é o seu chamado, qual é a sua função no corpo de Cristo, qual é a sua função, né, na vinha do Senhor, na obra do Senhor. E Paulo fala, eu estou orando para que vocês tenham os olhos iluminados, para saber qual a esperança do seu chamamento. Amém? Ele fala depois, né, para vocês saberem qual é a sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do poder de Deus que opera em nós que cremos. Amém? É o Espírito Santo agindo em nós. E aí você vai falar assim, mas pastor, eu nunca ouvi, nem sabia que eu tinha que, né, desenvolver o meu chamado, nem sabia que eu tenho chamado. Lá em Isaías 46, queridos, né, Deus fala assim, vocês sabem por que eu sou Deus e além de mim não há outro? Deus fala, eu sou Deus e além de mim não há outro, porque antes de começar, eu faço conhecido o fim. Ou seja, antes de Deus criar qualquer coisa, primeiro Ele cria o propósito, para depois Ele criar a pessoa para cumprir o propósito, amém? Por exemplo, eu, né? Antes de Deus me criar, Ele criou o propósito, né? O João Chicar, né? Ele vai ser usado por mim para fundar a igreja Plenitude de Deus, que está aqui em Efésios 4, uma igreja em ministérios, uma igreja plena, uma igreja completa, né? Onde todos vão desenvolver o seu chamado, o seu talento, onde todos vão chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a plenitude de Cristo, e através dele o meu Espírito vai agir e vai ensinar as outras igrejas, a igreja, né, verdadeira, a igreja completa, a igreja que, como nós falamos, né, tem todas as especialidades dela para que a pessoa possa chegar lá e ser totalmente restaurada. Foi para isso que Deus me criou. Agora, antes de Deus me criar, Ele criou o propósito. Amém? Depois, esse propósito eterno dele, no dia 3 de novembro de 62, Ele me criou. Depois de 29 anos, no dia 21 de julho, né? 21 de julho de 1992, eu nasci de novo. Os meus olhos foram abertos. Aí o Senhor me revelou o propósito para o qual eu fui criado. E quando você enxerga no início, você enxerga o fim, você tem a visão. A visão é o chamado para o qual Deus te criou. É o verdadeiro sentido da sua vida. Amém? A nossa vida só tem sentido quando nós descobrimos o nosso chamado, o nosso propósito, e você deixa o Espírito Santo agir na sua vida, levando você a cumprir esse chamado, esse propósito maravilhoso e glorioso do Senhor. Amém? Aleluia. Nós sabemos, né, que os passarinhos, né, Deus criou o passarinho para voar. E Deus já coloca dentro do passarinho o dom de voar. Amém? Dentro dos pássaros o dom de voar. A gente não vê nenhum pássaro passando por uma escola para aprender a voar, já nasce com o dom. Amém? Para voar. Os peixes também, né? Deus criou o peixe com o dom de nadar. Você não vê nenhum peixe na escola para aprender a nadar, escola de natação. Ele já nasce, né? Ele vai crescer e vai nadar. Amém, queridos? E Deus criou cada um de nós também com um propósito, com um dom, que é o sentido verdadeiro da nossa vida. O pássaro, ele só encontra sentido verdadeiro para a vida dele, força, alegria, quando ele está voando. Se você colocar um pássaro na gaiola, a vida dele fica sem sentido. O peixe, ele só encontra sentido verdadeiro e liberdade quando ele está nadando no rio. Amém? E a nossa vida também, nós só encontramos sentido verdadeiro quando nós nadamos no rio do Espírito Santo, quando nós voamos nas asas do Espírito, que é o nosso chamado. Amém? Propósito para o qual Deus nos criou. Primeira coisa que nós temos que fazer para entender é orar. Senhor, para qual propósito o Senhor me criou? O Espírito Santo vai te revelar. Amém? E é fácil. Por exemplo, só para você entender, se você gosta de chegar para a pessoa, falar de Jesus, né? Falar do amor de Deus, falar de salvação, você é um evangelista. Amém? Evangelista. Você é um evangelista. O evangelista é aquele que ama almas, ama evangelizar, ama ganhar almas, né? Ele fica, vamos dizer assim, o Espírito Santo, né, impele ele a pregar o evangelho, tem aquele peso no coração dele,
não deixar ninguém para o inferno, ele quer pregar a palavra, levar a salvação, amém? As boas novas, esse é o evangelismo. O que você tem que fazer? Crescer nesse chamado e buscar os dons de evangelista. Quais são os dons? Fé, milagres e cura, para operar, amém? Você ser um evangelista verdadeiro, de ofício, né? Se você gosta de estudar a palavra, você aspira pela palavra, você ama a palavra, você tem desejo de conhecer a palavra, você é um mestre, amém? Você gosta de ensinar a palavra, você é um mestre. Que dom que você tem que buscar? Dons de revelação, amém? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Se você gosta de sentar, de ouvir as pessoas, né? Se compadece delas, né? Se você gosta de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas, você é um pastor. É fácil. Amém? Se você gosta de ver as pessoas bem resolvidas na alma, né? Livres de opressão, você é um pastor. Amém? Você vai ser usado por Deus para curar, libertar, restaurar as pessoas. Quais são os dons? De revelação, igual do mestre. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Se você gosta de orar, de guerra espiritual, de batalha espiritual, de interceder pelas pessoas, amém? Você é um profeta. Quais são os dons que você vai buscar? Dons de inspiração, línguas, interpretação de línguas e profecia. Fácil, né? Simples. E se você gosta de adorar o Senhor, de louvar, né? De se prostrar e adorar o Deus vivo e verdadeiro, você é um levita, amém? O levita, ele tem prazer em louvar e adorar, amém? Mesmo quando ele está passando por situações difíceis, ele oferece a Deus sacrifícios de louvor, amém? Ele está sempre louvando, sempre adorando. Amém? E se você é uma pessoa que se vê sendo enviado às nações, né? As nações, né? Viajando, você é um apóstolo, amém? Missionário, onde você vai chegar naquele lugar e vai implantar ali a igreja do Deus verdadeiro, amém? É a função do apóstolo. Quais são os dons que ele vai buscar? Todos, amém? Mistério apostólico. Então a igreja, ela funciona dessa forma. O Espírito Santo, ele age dessa forma, amém? E cada um, ele distribui um dom, e nós, né, nos completamos uns aos outros. Nós somos interdependentes uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Por quê? Porque o seu dom é usado pelo Espírito Santo para me completar, para me edificar, para me restaurar, para me curar, para me libertar, e o meu, o seu, e assim há o quê? Uma unidade, assim há uma interdependência, assim há o quê? Uma ação, um fluir do Espírito Santo em nós, e através de nós somos o corpo dele, amém? Dentro da igreja e fora da igreja, amém? É assim que os dons, os ministérios, a igreja plena, como o apóstolo Paulo fala, né? Até que todos cheguem à perfeita varonilidade, à plenitude de Cristo, amém? Deus está ansioso, queridos, de manifestar a plenitude dele, e essa plenitude, ela é manifesta através de uma igreja, da igreja que está em Efésios 4, que é a igreja em ministérios, que é a igreja que opera através dos ministérios e dos dons, que é a igreja que é cheia do Espírito Santo, e tem o poder do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo fluindo na vida de cada membro e através de cada membro, amém? Onde todos são edificados, crescem, né, na maturidade, o varão perfeito, que é Cristo Jesus. Essa é a igreja que está aqui, né? É onde nós temos que entender a igreja, os ministérios, a restauração dos ministérios, né? E viver, né? Orar, viver e praticar essa igreja que está aqui em Efésios capítulo 4, que é a forma na qual Deus age, amém? E que Deus instituiu a sua igreja através dos ministérios e dos dons do Espírito Santo, amém? Então a gente louva a Deus, né, e glorifica a Ele, porque para esse propósito que Ele nos criou, né, e a gente está crescendo nesse propósito, nós estamos, né, caminhando nesse propósito, né, e nós cremos que através de nós, né, através das nossas vidas, juntamente com as outras igrejas que estão espalhadas no mundo inteiro, Deus vai encher a terra, toda a terra da sua glória, amém? Que a palavra do Senhor nos garante que toda a terra vai ser cheia da glória do Senhor, como as águas encobrem os oceanos, amém? Né? Através da igreja em ministérios,
se cumpre o que diz lá em Joel capítulo 2, quando fala aqui como um grande povo, como um povo grande, poderoso e numeroso. Amém? Assim se levanta o exército de Deus, a igreja de Deus na terra. Um povo forte, um povo que está ordenado, hein, para o combate. Cada um na sua fileira. Ninguém empurra o outro, ninguém se desvia. Amém? Queridos, essa é a igreja em ministério. Cada um sabe o seu chamado, sabe a sua função dentro do corpo de Cristo e desempenha ele. Ali não há inveja, né? Ninguém precisa invejar ninguém, porque todo mundo tem o seu espaço para operar, né? Ali não há competição no meio da igreja, porque todos são importantes, todos são, né, essenciais para a obra. Ali não há divisão, porque é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Amém? Só propósito, uma só visão. Amém? Ali nós entendemos que o Senhor não quer nos dar um título. O pastor fulano de tal, o mestre fulano de tal. O Senhor quer nos dar uma função no corpo dele. Amém? Função. O Senhor não quer nos dar uma posição na igreja. Eu sou o pastor do primeiro escalão. Não, o Senhor não quer nos dar uma posição. O que o Senhor quer ver a nossa disposição em obedecer o que Ele deixou já ordenado na sua palavra, que é a igreja. Amém? Que é a visão que Ele tem de tudo, não só da igreja. Nós não vamos ter, né? Eu tive uma visão, e nessa visão o Senhor me deu, né, que a igreja é assim que funciona. Não, a igreja é só uma que está aqui em Efésios 4. Ela funciona assim. Não é a visão de nenhum homem, né? Não é, vamos dizer assim, não é glória de nenhum homem. O próprio Senhor, que é o cabeça da igreja, falou: a igreja ela é assim e ela funciona assim, é assim que eu quero que ela funcione. A glória é dele. Amém, queridos? Então, quando nós entendemos isso, nos organizamos dessa forma, oramos e pedimos que o Espírito Santo venha nos, né, com o seu poder, com sua sabedoria, com a sua revelação, né, nos capacitar a viver o que está já preordenado por Deus, né? Nós estamos no caminho certo. Amém? No centro da vontade de Deus, né? E quando as igrejas, né, entenderem isso, né, e operarem e segundo os ministérios, vai ter o quê? Uma só igreja no mundo inteiro, embora sejam várias, mas operando numa só visão, que é a visão do Espírito Santo para a igreja, que é o cabeça. Amém? Que é em ministérios e dons. Amém? Então a nossa oração nessa noite é que o Espírito Santo neste dia possa, né, abrir o nosso entendimento, para que nós possamos entender os ministérios, os dons, a maneira pela qual Deus quer operar através de nós, na pessoa do seu Espírito Santo. Amém? E essa igreja ser uma igreja plena, essa igreja ter pessoas totalmente restauradas, edificadas, abençoadas. Amém? E pessoas cumprindo o propósito maravilhoso e verdadeiro para o qual Deus as criou. Amém? Ao que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo, que Ele venha abrir cada vez mais o nosso entendimento para essas verdades eternas e maravilhosas, em nome do Senhor Jesus. Amém?